então é uma coisa de infância mesmo, certo? A gente está cadastrado com o CNPJ 68 456 486 1000 contra 00 e a gente conta ali com uma equipe bem diversificada, então acho que eu falei a palavra certa. Enfim, mas a gente conta ali com uma equipe para fazer a empresa funcional em várias etapas ali. E aqui seria a nossa logo, então aqui como a gente fez, a autoria própria mesmo, e como ficaria num balde de tinta ou então numa lata de tinta, a gente não colocou aqui, mas ficaria mais ou menos nessa mesma base. Com o nome da tinta e como que é, tipo, a alta cobertura ou algo do gênero, uma descrição ali da tinta. A nossa localização na empresa. A gente escolheu ali a nossa empresa fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 1890. Isso. Ela fica ali no bairro, na cidade industrial de Curitiba, no SIC, né? A gente escolheu essa localização por conta de ser mais, o SIC é próprio para indústrias, então ele já é um lugar bom para você criar uma empresa. A gente fica próximo ali da BR 376, que é bom, de fácil acesso, então é melhor para chegar em insumos, para fazer a exportação do produto. Então, ali, de fácil acesso também tem uma área afastada das residências, então a gente evita qualquer tipo de problema futuro ali em relação à fabricação e tudo mais. E aqui a gente vai falar um pouco da matéria-prima, vou passar a vez para ela. Bom, a resina epóxi, ela é a base da nossa tinta. Ela é formada a partir da reação de condensação entre o bisfenol A e ipicloridrina. Sua principal característica é a alta resistência mecânica e sua estabilidade térmica. Ou seja, ela tem uma boa durabilidade e uma boa aderência a qualquer tipo de parede, enfim, assim vai. O próximo é a carga. Nós escolhemos carbonato de cálcio. A sua fórmula é CaCO3. O objetivo dele é dar o corpo para a nossa formulação, além de dar volume. Ele é estável, ele é inerte também, ou seja, ele não vai reagir com outros componentes da nossa tinta, além de ser insolúvel em água. Os nossos pigmentos. Nós trabalhamos com 5 pigmentos bases, eles são para dar cor à nossa tinta. Os 5 pigmentos são o amarelo, o vermelho, o azul, o preto e o branco. Embora temos 5 pigmentos, eles vão ser usados como base para qualquer tipo de outra formulação. Então, se o cliente quer uma cor, sei lá, azul da Prússia, a gente vai usar eles como base, ou qualquer outra cor, eles vão ser a nossa base. Os solventes. Nós usamos 2 solventes, que é o xileno e o acetato de etila. Eles são para diluir a água, para ajudar principalmente na diluição da água. Bom, a taxa de evaporação deles, eles são bem, como posso dizer, bem distantes um do outro. Tipo, o acetato de etila ele tem uma evaporação bem rápida, já o xileno ele tem uma evaporação mais moderada. O ponto de ebulição do xileno está em 138,4 a 144 graus Celsius, já do acetato de etila está em 77 graus Celsius. Bom, com isso, essa diferença, por conta dessa diferença, nós temos que fazer o ajuste da viscosidade. E por conta disso, vamos passar por um processo de aquecimento na nossa fabricação. Tanto para a incorporação de ambos, quanto também para ajustar a nossa viscosidade. E os aditivos, eles são uma pequena parcela da nossa formulação geral da tinta, porém, eles são bem importantes. Nós usamos esses 3 principais aditivos, sendo eles os anti-espumantes, que são para evitar bolhas, então quando for passar em alguma superfície, para evitar bolhas, niveladores, que são para deixar liso, e os anticorrosivos, que é para evitar a corrosão, principalmente em superfícies metálicas. Aqui é a porcentagem das nossas matérias-primas na nossa formulação. Como eu disse, a resina epóxi é a maior parte, então ela vai ser 55%. Nossa carga é de 12%, os pigmentos são 8%, os solventes são 20%, sendo 10% de cada, e os nossos aditivos são apenas 5%. A nossa capacidade de produção. Bom, nós fazemos 5 batelados, no caso 5 lotes por dia, de 750 litros cada um.
totalizando 3.750 litros por dia. Ao mês serão 81.000 litros e ao ano serão 975.000 litros de tinta em pó produzidos. Bom, agora eu vou apresentar um pouco dos equipamentos da nossa fábrica. Como o professor pediu para ser uma coisa mais rápida, eu acho que eu vou mudar a forma que eu ia fazer. Antes eu ia explicar sobre os equipamentos e o que eu ia fazer em cada etapa. Mas aqui eu vou falar de forma bem rápida e depois eu explico também como funciona no caso do processo em si. Então a gente vai ter ali 2 tanques de armazenamento. O primeiro tanque ele é de aço inox, ele é para a nossa resina e ele comporta 250.000 litros. O segundo tanque ele comporta ali de 200.000 litros também e ele é exclusivo para armazenamento de água, para consumo dentro da empresa mesmo. A gente tem tanques agitadores. Então, a gente tem o primeiro tanque onde vai ficar armazenado a resina e o segundo tanque onde vai ficar armazenado a carga. A gente tem um dosador volumétrico, onde nada mais nada menos é o dosador ali dos pigmentos. Então, a gente coloca ali o que precisa, tanto de pigmento que precisa, ele vai dosar de forma volumétrica. Embaixo do nosso dosador volumétrico tem uma balança de precisão, então para a gente saber exatamente o que tem de base da nossa tinta antes de colocar o pigmento. Então, a gente precisa saber exatamente quanto que saiu lá no começo de carga, de resina, para a gente saber exatamente o que colocar de pigmento. Então, por esse motivo, a balança de precisão. Posteriormente, a gente passa para misturadores. Então, a gente só vai misturar tudo ali para pegar a cor e tudo mais, deixar tudo homogêneo. Passando por essa parte dos misturadores, a gente vai para essa outra etapa, que é onde tem os tanques, onde vão ficar armazenados aditivos e resina. E também bombas dosadoras que vão ficar acopladas nesses tanques. A gente não conseguiu uma imagem dos dois juntos, mas é ali onde vai ficar a resina e o aditivo e o solvente, a gente vai colocar ali com as bombas dosadoras. E por último ali ele tem o tanque de aquecimento, onde a gente vai passar por aquecimento e bombas de deslocamento. Então, em algumas etapas, para passar de uma etapa para outra, a gente precisa usar a bomba de deslocamento para evitar perder ali a produção, enfim, a tinta ali na etapa de produção. E por fim, a gente vem para a nossa máquina de envase, a coisa mais cara da nossa empresa, a coisa mais bonita, que ela está responsável por toda a finalização ali do nosso processo. Então, ele vai fazer o envase, vai tampar a nossa lata e também vai fazer etiquetagem, finalizando, só falta levar a nossa tinta para casa do cliente. Então, a nossa linda máquina de Cavalari. E aqui, de forma bem rápida, para vocês entenderem, então, como fui só apresentando, aqui no início fica a carga e a resina, em algum momento a gente vai juntar os dois. E com um tanque, de forma manual mesmo, a gente vai levar para o dosador de pigmento. De forma manual, novamente, a gente vai levar para o misturador. Aqui é como se fosse um mezanino. Então, ele vai passar de forma, por a gravidade mesmo, vai passar para baixo, onde a gente vai adicionar o aditivo e o solvente com as bombas dosadoras. Aqui a gente vai passar por bomba de... Perdão, esqueci o nome. Bomba de deslocamento, então ele vai passar para aquecimento, por bomba de deslocamento ele passa por um último armazenamento, então outro tanque de armazenamento, antes de passar para o nosso envase. Então ele fica ali um tempinho para dar tempo da nossa máquina de envase terminar o processo, ser higienizado e tudo mais, para passar para a próxima etapa. Aqui é um fluxograma, mas de forma também, como eu expliquei antes, então tanque misturador, dosador de pigmento, misturador, adição de solvente, de aditivo, tanque de aquecimento, tanque de armazenamento e o envase. Aqui a gente entra no balanço de massa também. A gente começa a produção ali, a gente faz por batelada 750 litros. Então, para a gente fazer essa conversão ali, conseguir fazer os balanços de massa, a gente converteu para quilogramas. Então, de 750 litros, a gente passou para 900 quilogramas. Durante o processo aqui, a gente acaba perdendo um tanto de tinta, né? Um tanto de matéria, e acaba ficando ali com 874,5 quilogramas, que totaliza em 729 litros. Desculpa a palhinha, mas é que eu não lembrava os litros. Então a gente fica com um total ali de 874,5 kg, 728 litros, e a gente perde ali o total de 21 litros no processo, ou 25,5 kg,
o que finaliza ali com 2,8% da tinta que a gente perde no balanço de massa. Esse valor é um valor bom, em média, sim, para uma produção em várias etapas. Então a gente não perdeu muito. No total ali da nossa tinta, que estava entrando 750, a gente perde 21 litros desse total ali. E agora a gente vai para o nosso balanço de energia. Eu vou pedir para a Anne. Bom, o balanço de energia ele foi feito com base na parte que teremos que passar por aquecimento. Então, ali seguindo a conta, que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, substituímos por a massa que está entrando para aquecimento, que é 891 kg. Colocamos o calor específico dos equipamentos, que é 1,3, dos equipamentos não, desculpa, das matérias-primas, que é 1,3, e a nossa variação de temperatura, como irá passar por um processo de aquecimento em torno de 25 a 30 graus, por 40 minutos, a variação é de 5 graus. Então, substituindo, dá 5.791,5 kJ por 40 minutos. Convertendo isso, dá 2,41 kW que iremos gastar para aquecer por 40 minutos a nossa tinta geral. Bom, esse é o nosso layout, bem resumido, né? Rapidinho. Aqui é o térreo e esse é o primeiro andar com mezanino. Então aqui é a nossa avenida Juscelino Kubitschek. Eu vou explicar o exterior e a parte de cima, a Anne já vai para o térreo. Então aqui é a nossa parte de fora, aqui fica nossos tanques de armazenamento de água e aqui o de resina. A gente entra aqui, tem um estacionamento, aqui é a entrada de caminhões. Aqui essas partes rosas são o administrativo, aqui é o nosso refeitório. Esses em roxinho aqui são os banheiros. Você entrando aqui pelo inicial da nossa fábrica tem vestuário, tem banheiro. Você entra aqui para a parte do processo e já vai cair no invase almoxarifado, que são almoxarifados de matérias-primas. A parte externa, então, aqui fica um tanque para armazenamento de água de limpeza. Aqui fica os resíduos sólidos. E essa parte externa tem... Você quer explicar a parte externa? Bom, e aqui a nossa parte de cima, continuando, é a nossa produção. Vai subir pela escadinha aqui. E aqui é o vestiário, o banheiro. E aqui é o nosso mezanino, que fica tanto aqui a nossa produção e aqui também. O almoxarifado e o nosso controle, que é o laboratório para fazer. Ele fica bem próximo da área da produção, tanto para fazer as coletas. E temos um elevadorzinho para matéria-prima. E aí, para a gente finalizar, vem a parte dos custos e índices econômicos. Essa parte é uma parte difícil, na verdade, porque a gente começa com as despesas acima da nossa receita, acima da nossa receita, então a gente começa devendo, né? E o nosso ponto de virada, né? Então o nosso ponto de equilíbrio seria ali entre o dia 13º, 14º dia de produção, onde a nossa receita começa a passar e começa a ver lucro ali na empresa de uma forma em valor líquido, né? Então, o nosso ponto de equilíbrio fica entre 61,74%, que é quando a gente começa a ver lucro na empresa. A gente tem a rentabilidade líquida ali de 3,19%. E o retorno de investimento da nossa empresa, ele começa a aparecer ali em torno de 2 anos e meio, que é quando a gente começa a ver que realmente teve um retorno bom. Então a gente começou ali com um valor bem alto de investimento, mas aí como a produção, como a nossa tinta ela é vendida num valor alto, ela é vendida a aproximadamente R$260, a gente consegue fazer essa virada de valor ali e consegue compensar na receita, para fazer a receita subir, né? Para fazer o nosso lucro subir de preço. Bom, gente, de uma forma bem rápida era isso. Muito obrigada.